Textos que não foram para a Bíblia são textos proibidos? Os textos apócrifos. Meu nome é Mauro Miller e eu vou falar do apócrifo de Tiago, provavelmente escrito perto do ano 150 d.C. Nesse período, ainda se dava muita importância à linguagem oral, que era o costume de as testemunhas oculares da história contarem o que eles viram acontecer. Mas com a morte das testemunhas, os textos ajudavam para que a história não se perdesse. Este texto, o Apócrifo de Tiago, foi escrito originalmente em hebraico e traduzido para o que seria a última evolução da escrita grega, o copta. O autor pode ser anônimo, mas o autor escreve. Tiago escreve a... porque está danificada essa parte. O texto é um dos códices encontrados em 1945 numa caverna em Nag Hammadi, no Egito, junto com outros 13 códices. Códice é um compilado de papiros embrulhados em couro de animais. Como os textos foram encontrados numa caverna, é fácil entender por que eles foram escondidos. Em 313 d.C., o imperador Constantino decretou o fim da perseguição aos cristãos e a liberdade de crença. Foram quase 280 anos de clandestinidade do cristianismo. Talvez por isso, muitos integrantes do movimento cristão não se encontravam e não trocavam informações, textos e histórias, porque os encontros eram sempre discretos, com medo dessa perseguição do Império Romano, principalmente nas cidades de maior concentração de pessoas. Depois de 313, o Império Romano começou a tomar parte da organização do cristianismo, e em 325 foi reunido o primeiro concílio ecumênico. 1000 convidados estiveram presentes, 300 bispos e outras pessoas influentes do Império. Imagine que durante 280 anos, vários grupos se reuniam e estudavam o cristianismo com liberdade e também de forma clandestina. Agora o concílio começou a decidir dogmas, doutrinas, quais os textos eram parte das liturgias e muitos foram deixados de lado. Com o tempo, o cristianismo ganhou um lugar de destaque no Império Romano e em 380 foi decretado como a religião oficial do Império Romano. Com isso, todos os grupos que não se adequavam ou não aceitavam os dogmas e doutrinas decididas em concílios eram considerados heréticos e proibidos. E começou outra perseguição, agora aos grupos que não concordavam com as decisões da nova Igreja Cristã de Roma. Os gnósticos era um desses grupos. Entendeu por que esconderam os códices numa caverna? Além de esconderem os textos, o grupo se dispersou. O apócrifo de Tiago mostra Jesus de Nazaré 550 dias depois de ressuscitado, meio que se despedindo, dizendo que estava se preparando para voltar ao Pai. Falou que os discípulos também poderiam ir com ele, basta que estivessem plenos e poderiam conhecer o reino. Jesus fez um desafio aos discípulos sobre humildade, explicando que para serem plenos, para chegar à perfeição, eles precisariam de um preparo espiritual, ter a necessidade da plenitude. Explicou que a razão pertence à alma e que eles precisariam se manter plenos, longe da carne, mesmo sendo perseguidos, e que manter a plenitude ainda seria pouco perto da imensidão da existência humana. Jesus aconselhou a se apegarem na fé, no amor e nas tarefas, se utilizando de parábola, assim como a gente conhece do Novo Testamento. Está escrito assim: a palavra é como um grão de trigo. Quando alguém plantou, tinha fé nele. Quando brotou, o amou, porque já havia visto muitos grãos no lugar de um. Quando o trabalho foi feito, foi salvo, porque preparou para o alimento e novamente deixou alguns para o plantio. Quer dizer, a fé na semente, o amor no cultivo e a tarefa de colher para se alimentar, já pensando em plantar para nunca faltar. No apócrifo de Tiago, Jesus afirma que não ficaria com eles por muito tempo. Aconselha também aos discípulos que sejam fiéis, que confiem e que sejam felizes na graça da plenitude, falando essas coisas como últimos conselhos antes de subir aos céus. E se você chegou até aqui, é porque estamos conectados. Muito obrigado pela audiência aqui no Brasil e no exterior. A gente se encontra no próximo Editorial Quantum Docs.